Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje tem peça de verão. E olha, assista o vídeo por completo, não pule nenhuma etapa, por causa que tem muita dica para vocês, tá? Então, tá recheadinho de dicas preciosas para o teu trabalho ficar mais rápido, mais profissional e muito mais fácil. Então, me acompanha nesse vídeo. Sou Mari Trentini, especialista em tricô, e esse é o canal Decorarte, nosso espaço de tricô e artesanato. Quero estar te convidando para você ser membro do canal e ter acesso a um conteúdo exclusivo. As aulas do meu curso de tricô online, agora disponíveis na área de membro. Então você seja membro do canal, acesse a playlist Área de Membros e tenha acesso a todos os vídeos, e na comunidade tem vários PDFs para você baixar. Então venha fazer parte desse grupo junto com a gente. Quero estar te lembrando também para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para estar sempre informado das novidades que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E agora, vamos tricotar! Já fiz aqui, ó, toda a parte, as duas repetições ali, e nessa altura, ó, coloquei aqui o marcador onde terminou as diminuições, então essa parte reta ficou, ó, com 6,5 centímetros, deu aqui na minha medida. E a peça, ela tá daqui do alto até na barra, até aqui, ela tá com um comprimento total, ó, de 32,5 centímetros. Então, agora nós chegamos na parte do cós. Então, aqui eu já tirei os marcadores, que não vamos precisar mais. Agora, a gente vai trabalhar em barra 1 por 1. E lembrando que nós estamos com um número ímpar de pontos na carreira. Então, fazemos aqui primeira carreira. Passa um ponto meia sem fazer de borda e vamos fazer a sequência do ponto. Um tricô e um meia, e vão seguir assim até final da carreira, repetindo a sequência, um tricô, e aqui passamos, ó, do meia pro tricô e um meia. Nessa primeira carreira nós ainda vamos estar invertendo aqui, ó, os nossos pontinhos, e a partir da próxima carreira eles já vão estar na posição que nós vamos trabalhar. Então eu vou seguir aqui fazendo um tricô, um meia até final da carreira. Segunda carreira, passa um tricô sem fazer de borda e começamos a sequência do ponto. Um meia e um tricô. E vamos seguir repetindo essa sequência até final da carreira. E eu vou repetir primeira e segunda carreira mais 5 vezes. Já temos 2 carreiras aqui, vamos ficar com mais 10, vamos ficar com um total de 12 carreiras, que é a medida para dar 4 centímetros aqui, que é a largura que eu quero para o meu cós. Então, eu vou seguir fazendo as repetições e daí retorno para a gente continuar junto. Já fiz aqui as repetições, então estou com 12 carreiras para a parte aqui da cintura, do cós. E nessa parte, ó, o meu trabalho, ele ficou com 4,5 centímetros, tá? Mas, pro meu modelinho tá bom. Se você quiser fazer com mais ou menos centímetros, é só você fazer com mais ou menos carreiras aqui, tá? Mas com 4,5 centímetros pro meu modelinho, achei que ficou perfeito. E agora, nós vamos arrematar todos os pontos. Só que vamos arrematar de uma forma diferente. E eu vou usar assim, ó, agulha de crochê. Eu estou com agulha de 2,5 centímetros, tá? Que essa outra forma de arrematar, eu gostei muito para essa parte aqui, que nós vamos fazer aqui na cintura, porque ele dá elasticidade, tá? Então, é uma parte que ele não vai ficar prendendo muito ali nessa parte da cintura, que o modelinho, essa barrinha, ele fica bem certo no tamanho. Então, para você vestir tendo mais elasticidade, vai ficar melhor.
Você pode arrematar da maneira tradicional, mas essa forma aqui eu achei muito boa, gostei muito, e é a que eu vou passar aqui para vocês, é a que eu vou fazer no meu modelinho. Então, com agulha de crochê, você passa o primeiro pontinho aqui, ó, sem fazer para a tua agulha. E nós vamos arrematar acompanhando o trabalhado do ponto, onde é tricô, tricô, meia, meia. Então, aqui onde é tricô, você vai fazer uma laçada em meia, lá na frente da agulha, ó, vou pegar assim dessa forma para facilitar. E com a laçada, eu vou fazer o pontinho tricô e vou tirar puxando, ó, a laçadinha e o ponto junto. Arrematei um ponto. E na parte do pontinho em meia, eu vou fazer uma laçada em tricô e vou tirar o pontinho aqui, ó, em meia. E antes, para facilitar, ó, antes de tirar o pontinho da agulha, você vai girar ele, ó, ali para a direita e vai puxar pegando os dois pontinhos. Derruba o ponto. Arrematamos em meia. Nós vamos seguir assim até o final da carreira. Então, aqui, vamos repetir. Em tricô, faz uma laçada em meia. Lá pra frente da agulha, vai pegar o seu pontinho, fazer normalmente, ó, em tricô e puxa, tirando laçada e o pontinho arrematando juntos. No pontinho em meia, você vai fazer a sua laçada em tricô, vai pegar o pontinho em meia, puxou a laçada, gira ela, ó, meia volta para a direita, para facilitar de você retirar os dois pontinhos dentro. E então, derruba o pontinho. E eu vou seguir assim até arrematar todos os pontos. Então, aqui, ó, mais uma vez, arrematei o ponto em tricô, aonde é meia, laçada em tricô, pegou o pontinho em meia, antes de soltar o pontinho, meia volta para a direita, puxou, arrematou os dois, solta o pontinho em meia. E eu vou arrematar todos os pontos. Arrematado todos os pontos, eu vou deixar fio o suficiente para fazer toda a costura aqui da altura. Então, eu vou deixar aqui, ó, para não faltar, eu vou deixar 4 vezes a largura. Então, eu puxei aqui, ó, aquela laçadinha, né, do ponto final, ficou o dobro, e daí mais, ó, ida e volta. Então, ficou 4 vezes essa altura lateral que nós temos que costurar do nosso shorts. Então, aqui agora eu vou puxar aqui o fio para não escapar e mostrar para vocês como é que fica este arremate ali, ó. Fazendo assim, ó, ó como é que ele fica. Ele dá um detalhe muito bonito e, ó, mantém, ó, elasticidade e ele retorna bem, ó. Viu? Ele fica com bastante elasticidade, ó. Fica assim no direito e dessa forma assim, ó, no avesso da peça. Feito isso daqui, nós estamos com a metade do nosso shorts todo pronto, ó. Ele tem a parte aqui do gancho, o outro lado também forma o gancho. E, dobrando aqui, ó, nós temos metade do nosso short. Ele fica aqui e a parte, ó, da barrinha, ele vai ficar com esse detalhe arredondado. Feito esse daqui, agora nós vamos fazer outra parte exatamente igual. E daí, fazemos a montagem do nosso short. Então, eu vou fazer a outra parte, quando estiver pronta, retorno pra gente continuar juntos. Já estou com a outra parte pronta. Então, nós fizemos essa junto e essa daqui é a outra que eu fiz exatamente igual. E agora, nós vamos começar a fazer a costura da nossa peça. Então, nós vamos costurar aqui, que vai ficar no meio da frente, no meio das costas. E aqui, nós vamos usar, ó, agulha grossa de tapeçaria. Tá? Mas aqui, eu uso sempre uma agulha em que, pela grossura do fio que usar, você possa passar ela, ó, por dentro do fio, tá? Para fazer aquela forma de arrematar a pontinha de fio, a forma rasgadinha, passar por dentro, tá? E aqui,
ela tá no alto aqui do cós. Nós vamos começar aqui pelo alto da nossa peça para fazer a costura invisível. Aqui para fazer a costura, nós vamos fazer a costura normal na parte do cós, e aqui nessa parte que é em ponto malha, né? Toda essa extensão, eu vou fazer deixando o pontinho de borda aqui, ó, todo ele pro lado avesso, porque aqui nós temos a parte da diminuição, certo? Que é onde ele começa o gancho, né? É na parte da diminuição dos pontos. Que se ficar, ó, com o pontinho de borda, ele vai formar um risco, ó, de correntinha no meio, vai ficar duas correntinhas, né? Que é os pontos de borda de um lado e do outro. Então, eu não quero isso daí, eu quero que deixe, ó, fique exatamente assim, tá? Então, quer o pontinho de borda pro avesso. E aqui, para facilitar, mais uma dica, eu coloquei um marcador até onde termina ali a parte da perna e começa o gancho, que é até onde nós vamos costurar. Então, eu vou costurar até o último pontinho de borda, ó, acima daqui de onde eu coloquei o meu marcador, tá? Eu fiz isso dos dois lados, tá? Esse é só uma dica, tá? Porque você vai olhar aonde começa aqui as diminuições, é onde começa o nosso gancho, termina a parte da perna, né? Mas facilita você ter assim, ó, marcadinho, pode deixar até os dois presos juntos, se quiser, tá? Para facilitar. Só para ter ali uma marcação de orientação, fica mais prático, mais rápido. Então, agora aqui, nós vamos começar pela parte do cós, e aqui nessa parte eu não quero que apareça onde começa, onde termina a carreira. Então, para ela ficar bem certinho assim, perfeito, o que que vamos fazer? Aqui tem, ó, o primeiro pontinho, tá? Da outra carreira aqui. Então, o fio sai deste lado e do outro lado, você vai ver onde tem o primeiro pontinho, tá? Ele forma a correntinha em cima. Então, você vai pegar ali, ó, pela laçadinha, pegando exatamente o pontinho. Vamos passar aqui, o fio sai dessa parte, vamos juntar aqui com a outra. Então, juntou aqui, aqui é onde sai o fio. Você vai entrar no mesmo ponto, ó. Vou até pôr o fio pra cá, porque nós vamos fazer um movimento para levar o fio para onde vamos começar a costura. Então, aqui, ó, colocou por dentro do pontinho que sai o fio, e aqui, ó, nessa parte de baixo, ó, eu já vou sair. Aqui tem o pontinho de borda, ó, tá? Aqui é o nosso pontinho de borda. Então, esse primeiro é o único que fica assim, ó, torcidinho, o restante fica, ó, normal. Então, aqui, ó, vou entrar pelo mesmo pontinho que saiu o fio, vou levar ele pra baixo e sair, ó, no meio do meu pontinho de borda, ó. Aqui, ó. E agora, vou ajustar aqui, ó, ele vai formar a correntinha ali, ó. Formou a correntinha, ajustou, ele vai ficar assim, ó. Esse é o pontinho que nós acabamos de fazer, ó. Ajustou ali, ó. E ele fica contínuo. Você não percebe onde começa e onde termina. Esse é o nosso pontinho que fizemos. Agora, aqui ele já tá, ó, saindo no meio do ponto meia de borda da minha carreira aqui de baixo, tá? E aqui tá o pontinho, ó. Esse primeiro fica meio torcidinho, mas ele tá aqui, ó. E agora, nós vamos fazer. Entra do outro lado, passa pelo meio do pontinho meio de borda de uma carreira e sai dentro do meio do pontinho meia de borda da carreira anterior, da carreira de baixo. Ajusta. Deixa ele bem ajustadinho. E aqui, acabou de sair desse pontinho, volta novamente, ó, no meio do pontinho meia, né? Como eu falei, esse primeiro é o único que fica meio esquisitinho. E volta no meio do ponto meia da carreira de baixo. Nessa parte da barrinha, nós vamos fazer assim. E aqui na parte de baixo, nós vamos deixar todo o pontinho de borda do lado de dentro. Fez aqui, agora, ó. Acabou de sair desse daqui, né? Tá vendo o fiozinho aqui, ó? Saiu desse, volta dentro do ponto meia de borda, sai dentro do ponto meia de borda da carreira anterior. E eu vou seguir assim, de um lado e do outro, toda nessa parte aqui da barrinha, ó. Entrou no meio do ponto de borda, sai no meio do ponto de borda da carreira anterior.
E olha aqui como é que fica a parte de cima. Aqui ele segue contínuo, ó. Você não percebe onde começa e onde termina aqui a carreira. Que esse detalhe aqui é importante, por quê? Porque ele vai ficar bem no meio das costas e no meio da frente, então ele vai ficar bem aparente. Lembrando que arremate e acabamento, qualidade é super importante para você não acabar deixando a sua peça feia, para valorizar a sua peça, tá? Então, aqui eu vou fazer nessa parte aqui da barrinha, até chegar aqui aonde começa o ponto malha, que daí aqui nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente. Aqui finalizei, ó, o último pontinho. Ele vai ficar assim, ó, tá? Então, aqui vamos dar uma ajustadinha no ponto, ó. Puxa, ele fica todo ajustadinho, mas não deixa repuxar. Tem que ficar aqui sem afundar, ó. E ele fica assim, ó, no direito, fica assim, ó, no avesso. E aqui a parte de cima, ó, fica retinho, ó, tá? Onde começa e onde termina, ele fica igualzinho. Então, agora aqui nós vamos começar na parte do ponto malha, tá? Que é esse, todo direito no avesso, todo tricô. É todo direito no direito trabalho, todo em meia no direito, todo em tricô no avesso. Aqui fez o último, agora que começa o ponto malha. Nós estávamos fazendo de pegar no meio do ponto e sair no meio do ponto da carreira de baixo. Agora, nós vamos pegar, ó, pegando todo o ponto de borda, ó, que fica entre o ponto de borda e o ponto seguinte. E vai voltar entre o ponto de borda e o ponto seguinte da carreira anterior. Ó, deixar aqui bem pertinho para vocês verem, ó. Antes estávamos fazendo aqui pelo meio, agora vamos fazer entre o ponto de borda e o ponto seguinte e volta na carreira de baixo entre o ponto de borda e o ponto seguinte. Ajustou dessa forma, todo o pontinho de borda vai ficar pro lado do avesso. Aqui da mesma forma, ó, estávamos passando pelo meio, agora você vai pegar entre o ponto de borda e o ponto seguinte e volta também da mesma forma. Fica todo o pontinho de borda pro lado do avesso. E você vai seguir assim, ó. Agora aqui já fica mais fácil até de você visualizar, ó. É aqui que ficou o pontinho de borda e volta, ó, no ponto seguinte. A mesma coisa aqui, ó. Aqui tá entre, ó, pontinho de borda e o ponto seguinte, e você volta aqui, ó, pontinho de borda e o ponto do lado. E eu vou seguir, ó, fazendo dessa forma, ó, sempre fechando todo o ponto de borda pro lado do avesso, até chegar ali no final do nosso gancho, até chegar nos meus marcadores, que é onde tá a primeira diminuição do nosso gancho. Eu vou seguir até ali e daí retorno pra gente continuar junto. Ó, todo pontinho de borda, todo pontinho de borda. Então, pegou aqui. Aqui, ó, chegando no final, o último pontinho de um lado, ó, pegou no meio, ali, ó, tá vendo que fica tudo as bordinhas, né? Foi feito assim desde o lado alto. Então, aqui, terminou a parte do gancho, ó. E a costura, ela fica assim, ó, no direito, ó, que fica os arremates coincidindo, ó, um lado bate certinho, ó, com o outro lado. Assim, fica no direito, ó, costurinha toda invisível, olha. E no avesso, vai ficar assim, ó, só com o pontinho de borda, ó, riscando. Ele não é grosso, não, tá? Ele fica só o pontinho ali, ó, mas ele fica bem certinho. Então, agora feito aqui, eu vou poder tirar o marcador e como tem fio ali suficiente para fazer a costura, continuar aqui. Aqui,
eu vou passar pelo lado do avesso mesmo, só para enxergar melhor. Eu vou pegar, ó, no último pontinho que prendi de um lado e do outro, eu vou pegar aqui só firmar, ó, passar um lado da correntinha aqui do lado avesso, só porque aqui finalizou a parte do gancho. Aqui, como eu já estou com a outra peça aqui, antes mesmo de fechar o outro lado, ó, você pode fechar aqui já a parte da perna, tá? Ou, se preferir, fecha toda a altura do outro lado e depois finaliza aqui. Então, eu vou deixar aqui, ó, a espera, tá? Que eu passei só uma voltinha ali, ó, pra ele não ficar soltando, você viu? Só passei aquela, só para dar uma firmada. E vou deixar meu fio à espera. E agora eu vou costurar o outro lado exatamente da mesma forma que eu fiz até aqui, ó. Igual foi do outro lado, aqui onde tem o começo do cós, eu vou marcar, ó, na carreira de baixo, tá? Eu marco o pontinho de baixo. Então, eu vou fazer até o último pontinho que não tem o marcador. Vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. Então, como nós já fizemos toda essa parte ali juntos, não vamos precisar fazer tudo de novo. Então, aqui, ó, esse é o último pontinho aqui de borda, antes da diminuição, e aqui começa a parte do cós. Então, eu vou fazer esse outro lado exatamente da mesma forma, e daí eu retorno pra gente fazer a parte da perninha, que aqui também vai ser feito da mesma forma, deixando o ponto meio agora aqui, ó, inteiro, nós vamos deixar pro lado direito, que nem foi feito aqui, ó, na barrinha de lá, aqui vai fazer a barrinha exatamente igual, mas eu faço aqui junto com vocês. Vou só iniciar aqui novamente na parte do cós. Vou fazer só a parte de juntar as peças ali junto com vocês, para reforçar novamente ali o detalhezinho que é o começo aqui, ó. E daí depois o restante eu vou seguir igual lá, daí não precisamos fazer junto. Sai o pontinho de cá, pega aqui, ó, primeiro pontinho da outra carreira, passou por dentro da laçadinha, ajustou, passa o fio pra lá, vamos pegar aqui, ó, no meio do último pontinho que acabamos, que sai o fio, e vou sair, ó, no meio do pontinho meia de baixo. Ajustou aqui, vamos ajustar o ponto, acertou ali o fio, ajustou o pontinho, ó, tá feito ali o pontinho. E agora, vamos pegar aqui, ó, no comecinho igual, pra sair no primeiro ponto como ali, ó. Entendeu? Ajustou bem o início, bem com o início. E agora, eu vou seguir exatamente como nós fizemos ali do outro lado. Pegando pelo meio na parte da barra, e a partir daqui, pegando entre pontinho de borda e o segundo ponto, aqui, onde tem o ponto liso, que é o nosso ponto malha. E eu vou seguir assim até fechar toda a altura do gancho, e retorno pra gente continuar junto. Já fiz, ó, a outra costura até a mesma altura ali, ó, tá? Então, nós temos assim, ó, o nosso shortinho, ele tá aqui, vou deixar aqui que ainda tá com fio. Ele tem, ó, as duas partes, assim, que tem. Agora, falta só costurar a perninha. E ele fica assim, ó, na parte das costas e da frente da mesma forma, ó, costurando com um pontinho de borda, ó, pro lado avesso. Olha o acabamento que fica do nosso shortinho no direito do trabalho, ó, ele fica perfeito. Agora, aqui, para fazer essa costura, tô aqui com o fio preso. O fio de um dos lados eu vou costurar uma das pernas, e o outro fio daí vai fazer da mesma forma para juntar aqui o outro ladinho da perna. Então, aqui, vou pegar, juntando as duas partes, frente e costas, aqui na parte do gancho, para fechar aqui, ó, uma das pernas dos shorts. E aqui, vou deixar esse fiozinho que vai fechar pra lá. Vamos pegar aqui, ó, tá exatamente no final. Deixa eu ajustar aqui pra vocês verem bem. Aqui eu tenho pontinho de borda, ó,
que começa da parte da perna. Então, aqui, eu já vou pegar, ó, pelo meio do ponto, tá? Então, como que vai fazer, ó? Entra, ó, fiozinho sai desse lado, de cá, entra no meio do ponto meia e sai no meio do ponto meia da carreira anterior, que nem nós fizemos na parte do cos, tá? Vamos fazer igualzinho, ó. Fez aqui, agora eu tenho, ó, este lado de cá. Ele finalizou aqui. Nós vamos deixar, ó, exatamente igual de um lado e do outro, ó. Chegou aqui, ó, nessa parte, finalizou ali. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Pontinho de borda, entrou no meio do ponto meia de uma carreira e sai no meio do ponto meia da carreira de baixo. E depois vamos fechar ali o outro lado, ele vai ficar perfeitinho. Aqui novamente, ó, entrou no meio do ponto meia, sai no meio do ponto meia da carreira de baixo. E aqui também. Aqui eu vou fazer dessa forma, que a parte da barrinha com meia aqui, ele vai ficar bem igualzinho, bem certinho, tá? Até o final, ele vai poder ser feito dessa forma. Ficou aqui, ajusta pro pontinho ficar, ó, bem certo, não ficar com aquela folga, não deixar repuxado e nem muito solto. Então, aqui tá fazendo exatamente como foi feito na parte do cos, ó. Entrando no meio de um ponto, sai no outro. Aqui também, entrou no meio. E novamente. Aqui essa parte eu vou fazer aqui junto com vocês. E um detalhe, ó. Nós temos a pontinha de fio. Eu nunca faço arremate para ficar a tela no finalzinho, tá? Então, mas aqui tem pouquinha ponta de fio. Então, vou mostrar ali que nós vamos fazer o arremate para ela ficar perfeitinho. Também ali naquela parte, que é onde começa a carreira. Então, vou passar aqui mais uma dica para vocês, tá? Então, continua aqui comigo até o final, que eu vou passar ali a dica para vocês. Aqui, ó. Aqui na parte meia, ó, tô terminando aqui a parte meia, vai começar a barrinha. Por que que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó? Sempre atender, ó, pra ter a certeza que, ó, exatamente onde começa aqui a barrinha de um lado, você vai estar fazendo também, ó, que vai estar começando a barrinha do outro lado, tá? Pra ele ficar bem igual. Aqui, do outro lado, ó, aqui ele termina, ó, em pontinho, de um lado, fazer aqui, ó, finalzinho, essa parte ele se dobra um pouquinho pra dentro, porque o próximo ponto ali é tricô, né? Ó, fez aqui do outro lado, aqui, ó, tem mais um, novamente do outro lado, ó, e agora é o final, ó, ele vai chegar aqui. Nós temos aqui o nosso pontinho final. Aqui você vai passar, ó, que pegue bem certo, ó, todo esse miolinho aqui, ó. Ó, saiu no meio do teu pontinho aqui, ó. Aqui é o nosso pontinho de borda e final. Então, agora aqui, depois nós arrematamos aqui. Você vai ver que ele forma, ó, como se fosse uma correntinha aqui no final, no comecinho também, ó. Pegar essa partezinha, ó, tá vendo que por aqui no meio, ó, tem aqui, ó, a correntinha que se forma. Deixa eu focar bem pra você ver bem certinho, ó. Ele forma, ó, essa correntinha aqui do início, tá? E, ó, aqui tem as pontinhas de fio. Então, você vai passar, ó, pegando, ó, que nem foi feito lá no início, ó. Pegou aqui no meio. Lembra que nós saímos aqui bem no meio? Você vai voltar aqui, ó. Aonde tá o fio, você vai voltar aqui pelo meio e vai conduzir o teu fio pro avesso para arrematar a pontinha de fio, ó. Ele fica aqui também, ó, bem contínuo. Também dessa forma aqui. Feito aqui, agora eu vou passar, ó, aqui pro meio e não vou dar nó, vou fazer passando rasgadinho, vou passar pelo meio dos pontinhos, rasgando a linha, que nem a gente sempre faz, né? Passou pelo meio, conduziu até que o meio,
ajustar, cuidar para não repuxar, deixar ele bem certo e logo vamos arrematar o de lá também. E agora volta passando pelo meio do fio, ó. O fio que nós acabamos de passar. Ele mesmo vai segurar o próprio fio. Passou aqui, essa pontinha tá arrematada. Agora, vou mostrar ali para você arrematar outra pontinha de fio, para ele não ficar, ó, esse pontinho assim, ó, com esse buraquinho aqui mais largo. Então, aqui eu vou pegar pontinha de fio, passa na agulha, e aqui, ó, como ele sai daquele lado, você vai prender para este ladinho de cá. Dessa forma, ele firma ali, ó. E olha como fica perfeitinho. Aqui onde nós temos, onde juntou. E agora vai fazer da mesma forma. Passa pelo meio do fio, conduz e faz o arremate da ponta de fio. E daí você vai fazer do outro lado da mesma forma. Deixa ali a beiradinha, né, para retornar, ele não voltar todo. Então, deixa isso daí por cima ali para ele segurar, ó. E voltou. Feito aqui, ó, essa perninha, ela fica assim, ó. Fica perfeitinha desse lado. Agora aqui vamos ajustar, ó. Fica certo. E no avesso fica assim, ó, bem fininho. Agora, você vai pegar a outra ponta de fio e vamos fazer exatamente da mesma forma. Vou mostrar aqui só o início para vocês ali, ó. Aqui, ó, para você não deixar ficar um buraco. Que nem aqui, ó, ele ficou mais larguinho, ok? Do lado de cá. Aqui nós vamos juntar esse lado com esse lado de cá. Então, ao invés de só passar lá direto, deixar ali, como eu notei aqui, ó, que ficou um buraquinho, se acontecer com você, aqui, ó, eu vou pegar o fio, vou passar por dentro ali do ponto, ó, acompanhando, ó, aonde tá exatamente como tá o fio ali. Vou passar aqui, vou acompanhar ele, ó, por dentro, para não aparecer no direito, e vou levar até o outro lado. Até aqui, ó, no meio do pontinho de borda, ó, do outro lado. Então, aqui, ó, veio daqui, tá vendo que o fio passa aqui? Acompanha, ó, e sai lá no meio do pontinho de borda, ó, do outro lado. Eu fiz isso só para dar aquela ajustadinha, ficar ali apertadinho, não ficar buraco. E agora, feito aqui, você pode costurar normalmente, ó, tá aqui o primeiro pontinho. Saiu do lado de cá, no meio do pontinho, agora eu vou pegar, ó, exatamente lá no primeiro pontinho e sai no meio. Então, agora aqui não precisamos fazer junto, que você vai fazer exatamente a mesma coisa. E fazendo ali assim, ó, ele fica, ó, fechadinho na parte de baixo. Vou terminar aqui a costura e daí nós vamos seguir para colocar o lastec na cintura dos nossos shorts e vai estar terminada a nossa peça. Já tá todo costurado os shorts. Olha como é que ele fica na frente, fazendo a costura dessa forma. Vou colocar aqui bem pertinho para vocês verem, ó. Tanto na parte aqui do cós, ó, fica bem formadinho. E aqui nós temos a nossa costura, ó. Aqui tá a costura, ó, do lado do avesso, fica o pontinho de borda. Ele não fica grosso não, tá? Ele fica mais uma camadinha, mas não fica grosso. Ali no avesso também fica bem feitinho. E aqui toda a parte, ó, que tem dos aumentos, ó, como é que ele fica, tá? Então, daí ele não fica aquela listra de correntinha no meio, que seria o pontinho de borda. E aqui na perna também, ó, fica bem feitinho, ó. Fica assim, dessa forma. Agora, nós vamos para a parte final, que é a colocação do lacete, que é bem simples, né? Você vai dar várias voltas passando somente por um ladinho aqui do pontinho meia no avesso da tua peça. Aqui, o meu modelinho tá com 12 carreiras, mais a carreira de arremate, então ficam 13 carreiras. Então, eu vou colocar uma voltinha de lastec a cada 3 carreiras. Então, vai dar 5 voltas, que é, vai passar aqui na primeira carreira, na quarta carreira, na sétima,
na 10ª carreira e na 13ª, que é aqui no finalzinho, tá? Que no finalzinho sempre passo pegando pela parte de dentro ali, nós vamos passar junto, tá? Quem já sabe passar, já tá acostumado e tal, é simples, é só passar o Lastec. Aqui, ó, eu vou passar com agulha grossa de costura e eu fiz aqui, deixei o tanto de Lastec que dá 5 voltas completas, ó, aqui meia volta, daqui completou uma volta e fui duplicando aqui, ó, medindo, dobrando até dar 5 voltas. E aqui eu não vou cortar o meu Lastec, tá? Eu uso assim, ó, Lastec de cone, tá? Que é o mesmo que você pega da bobininha, tá? É a mesma coisa. E ao invés de cortar, eu faço assim, ó, eu deixo assim com uma laçadinha, não é nem nó feito não, tá? É só uma laçadinha, ó. Abriu aqui, aqui é que eu quero que fique, então eu pego e só faço uma laçadinha, que depois na hora de arrematar, eu fico o fio comprido, não acontece ficar só com a pontinha de fio para puxar e também para fazer o arremate ali da pontinha, eu dou preferência, é só uma sugestão. Então, feito aqui agora para passar o Lastec, eu vou virar minha peça pro avesso, tá? Eu gosto de fazer essa parte, passar o Lastec com a peça pelo avesso, tá? Esse daí fica, você pode deixar do lado direito, passando o Lastec pelo lado avesso, ou deixar a peça no avesso mesmo, aí fica a teu critério, tá? Ainda vai dar o mesmo resultado. E aqui, ó, vou começar por essa ponta de cá, e não por aqui, que daí é aqui que vai ficar as pontinhas de fio para amarrar, não vai ficar as pontinhas aqui no final, que pode ficar aparecendo por fora, ali a pontinha escapando, tá? Porque daí depois de passar todas as voltas, eu vou conduzir o fio para amarrar junto com a parte inicial. E nós vamos passar somente, ó, num ladinho assim, da correntinha que se forma do ponto meio. Então, aqui, ó, eu vou passar aqui pelo meio, na primeira carreira, ó, você pega só um ladinho da correntinha. A correntinha tem assim, né? Esses dois ladinhos. Você vai passar só num ladinho. Tanto faz no primeiro ou no segundo ladinho dela. E vai dar toda a volta. Aqui no primeiro, você vai puxar toda a extensão no teu Lastec até na marcação. Ó, que é todo esse comprimento que eu vou usar pro cós. E daí eu vou ajustando, você vai deixando ele aqui assim, com os pontos mais justinhos, tá? Não deixe muito apertado, mas deixa ele mais justinho, que depois ele cede no corpo, tá bom? E lembrando de deixar todas as carreiras com a mesma tensão, para ele não ficar mais apertado no meio, ou mais apertado em cima ou embaixo. Então, aqui, ó, eu vou dar toda essa volta primeiro, e daí volto aqui para mostrando para vocês, ó. Ele é bem simples, tá? Passou, e uma dica já ir ajustando, mais ou menos, não deixar muita folga depois que passar da metade da carreira, que daí fica mais fácil para você ir ajustando, para deixar ele sempre da forma que você quer. Vou dar toda a volta aqui, daí já retorno pra gente continuar junto. Aqui, ó, já dei a primeira volta, e daí eu vou deixar, ó, na largura que eu quero, tá? Então, ali, olha, tá meio justinha, mas sem apertar, é a tensão que eu quero deixar ali pro cós. Então, agora, aqui, ó, uma dica que eu dou. Eu posso de passar aqui, e daí você deixa mais ou menos já presa o final dessa daqui, pra não puxar pra cima ou para baixo, ele ficar firme. Então, o que que eu gosto de fazer? Essa é uma sugestão, como eu gosto de fazer, né? Passando aqui, eu faço assim, ó, que daí ele dá mais uma voltinha aqui. Ele vai dar uma volta nesse fio, e daí ele vai ficar um pouquinho mais preso, tá? E daí fez aqui, ó, e vamos conduzir, puxando 3 carreiras para cima. Então, eu passei aqui nessa, 1, 2, 3, vai ser aqui, ó, nessa 4ª carreira. Então, ó, passei nessa, 1, 2, 3, tá? Então, vou passar, ó, por aqui e pegar um lado, ó, fica uma passada, Lastec, 2 sem, e na próxima eu vou passar. Que assim, dessa forma, ele dá só uma enroladinha, ó. Aqui, esse que eu tô ajustando, ó. Você vai ver que ele dá só uma enroladinha no fio,
só para prender um pouquinho, tá? Daí ele não fica passando de uma carreira para outra o comprimento assim do lastec, tá? E daí feito aqui, agora nós vamos fazer dessa mesma forma até passar aqui a quinta carreira. Eu vou passando aqui e nessa última, ó, eu mostro aqui para vocês, eu passo assim, ó, pegando aqui na parte da correntinha, quando chegar aqui, ó, só dando voltinhas assim, ó. Aí eu passo um a um em todos os pontinhos, assim dessa forma. Ele fica bem escondidinho e fica bem certinho a borda do corte. Então, eu vou passando aqui, daí retorno pra gente continuar juntos. E lembrando de sempre cuidar para passar, ó, não pegar no ponto na carreira de baixo ou na carreira de cima. Sempre exatamente na mesma carreira, que senão quando você coloca no corpo, você vai ver que vai ficar meio tortinho o teu cos, tá? Então, essa é uma dica. Passe sempre, ó, exatamente na mesma carreira, deixando o mesmo intervalo de carreiras entre uma volta e outra do lastec por toda a extensão, tá? Pro teu cos não ficar com aquele detalhe tortinho, que essa parte, se não fizer assim, ele acaba ficando torto. Chegando aqui, ó, na última voltinha, ó, vou puxar até aqui em cima, tá? Já fiz, ó, todas as voltas ali, ó, a cada 3 pontinhos. E agora, nessa última, mostrar aqui pra vocês que é a única que eu faço de forma diferente. Nós temos aqui, ó, as correntinhas que se formam aqui no alto, tá? E nos outros modelinhos também já fiz assim, dessa forma, mas se você ainda não viu, aqui, ó, chegou aqui no alto, deixei ele no finalzinho, você vai passar, ó, pro meio do ponto meio. E você vai dar voltinha, ó, por trás, sai no meio. Dá a voltinha por trás, chega aqui no meio. Deixar bem focadinho para vocês poderem ver, ó. Ó, sempre dando a volta, ó, numa das alcinhas, ó, da correntinha que forma ali em cima. E vai fazer assim, ó, na volta toda. Vai puxar, ajustar, que nem fez ali. E vai sempre continuar assim, ó, pegando de trás, saindo no meio da correntinha, de trás pro meio da correntinha. Vai sempre em sentido espiral, sempre dando voltinha, ó. Passa pro meio, pega por trás, sai no meio do ponto, por trás, sai no meio do ponto e vai dar toda a volta. Chegando aqui no início, aí vai conduzir o lastec, a pontinha, até aqui para amarrar junto com o início ali e não ficar nenhuma pontinha de lastec ali no alto, ó. E fazendo dessa forma, ó, ele fica bem escondidinho e fica bem bonito ali em cima. Então, deixar ele ajustadinho, igual tá aqui, tá? Não deixe mais largo, porque senão ele vai formar um babado. Então, aqui é a parte que nós vamos deixar, ó, bem justinha, como é na parte de baixo ali. Eu vou dar toda a volta aqui, daí já retorno pra gente continuar. Agora que já tá passado, ó, todinho, eu cheguei novamente aqui, ó, início da carreira. Agora você vai deixar somente uma beiradinha, ó, daqui. Vamos passando, ó, pelo meio. E eu vou levar aqui, ó, minha pontinha de lastec, ó, passando pelo meio do pontinho de borda, ó. Tá fazendo aquele mesmo movimento que foi feito ali, ó, pra não ficar tão aparente, ó. Ele aparece, mas fica discreto. E um detalhe é você puxar aqui, ó, firmar, sem você repuxar, pra essa parte aqui, ó, não ficar encolhida e formar aquele vinco aqui em cima, que ele vai juntar, tá? Então, aqui, ó, deixar bem soltinho, tá? Ali, vou prender aqui, ó, que aqui tem o comecinho, né? Então, vou puxar, ó, até essa primeira voltinha aqui, ó. Vamos passar aqui pelo meio. Chegou aqui nesse finalzinho, vou dar uma volta e prender antes de amarrar ali, ó. Só dar um nozinho aqui, ó, pra na hora de prender todo ele não repuxar em cima. E agora aqui amarrar normal, né? Ó, faz duas
ou 3 voltinhas para ficar bem firme. É 1, 2, vou dar 3 voltinhas. Fez o primeiro nozinho. E novamente, no próximo, novamente, 1, 2, 3 voltinhas. Ali, ó. Ficou bem enroladinho. Essa parte do Lostec não tem como ele não aparecer, tá? Sempre vai ficar uma pontinha que mesmo que você coloque ele pelo meio, com o tempo ele escapa um pouquinho. Então, essa é a parte que não tem como você deixar que ele não apareça nada, tá? Então, sempre vai ter a pontinha ali de fio. Mas deixei ele por dentro. Vou cortar aqui, ó, bem apertadinho para não escapar. Cortamos aqui. Ele fica uma pontinha discreta e vai para dentro ali, ó. E do lado direito, ó, não aparece nada, nem nessa parte aqui de cima, ó. E feito isso daqui, tá terminado aqui o nosso shortinho. Então, vamos virar ele aqui pro direito do trabalho para ver como é que ele fica depois de finalizado, que com o Lastec colocado, ele assenta ali bem a cintura e ó, ele fica muito bonito. Aqui, ó, todo feitinho. O detalhe lateral aqui do nosso ponto. E feito isso daqui, está pronto o nosso shortinho, nosso vídeo de hoje. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, assim os seus amigos também vão conhecer o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, aproveita, faça sua inscrição e ativa o sininho para estar sempre informado das novidades e me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram, no Telegram, no Facebook, no Pinterest, estou sempre trazendo muitas dicas e sugestões especialmente para você. Logo abaixo eu vou deixar o link das minhas páginas. Um bom tricô para todos e nos vemos no próximo vídeo.